que é 1 João, capítulo 4, versículo 7. Quem crê na palavra de Deus, levanta a mão. Epístola de João, 1 João 4 e 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede... O amor procede de quem? De Deus. O amor procede de Deus. O amor procede, ou seja, o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amor não tem nada a ver com palavras. Não. Gente, o amor procede de Deus. Põe lá, por favor. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aí você vê o mundo do jeito que está. Se você tem um pouco de espiritualidade, e tem, eu sei que tem, e discernimento, então você vai ver, vai perceber o quantas pessoas estão afastadas de Deus, longe de Deus. As atitudes que nós vemos aí são atitudes de pessoas que não conhecem a Deus. O remédio para o mundo, eu estou dizendo o mundo, porque não é só o Brasil que está vivendo essa crise, não. A crise está no mundo inteiro. Está no mundo inteiro. Eu tenho visto reportagens lá da Síria, Damasco, né? E imagens. E outros países. As pessoas perderam o amor mesmo. E olham para outros irmãos como se fossem inimigos, como se fossem bichos, como se fossem... Nem se conhecem. As pessoas não se conhecem, já se odeiam. Um dia o sujeito falou que me odiava, eu falei, você me conhece de onde? Como é que ele pode me odiar se ele me conhece? Não é verdade? Deus, Ele quer batizar-nos no amor dEle. Ele quer batizar a humanidade no amor dEle. A cura da humanidade está exatamente no amor de Deus. A cura da humanidade. Por que o sujeito ficou 15 anos no crime e foi liberto? Porque o amor de Deus o alcançou. Só o amor de Deus cura do crack. Só o amor de Deus cura de qualquer enfermidade. O amor de Deus transforma a vida das pessoas. Que não tem nada a ver com o amor do homem. Eu e você temos que viver no amor de Deus. Quem ama, o amor procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esses que ficam dando shows, palestras, estudo bíblico, curso disso, daquilo, e demonstram muito conhecimento, isso aí não é necessariamente conhecer a Deus, não, conhecer a letra. Porque tem gente que não sabe nem ler nem escrever e conhece a Deus. Porque ama. Porque ama. Quantas vezes eu já fui convidado, apóstolo, vem dar uma palestra aqui, trazer o seu conhecimento. Eu falei, eu não sou palestrante.
Ah, mas eu vejo lá, mas aquilo não é palestra. Na palestra, o sujeito já leva com ele o que vai falar. Eu não trago comigo o que eu vou falar aqui, eu recebo na hora de Deus o que eu vou falar. Uma pessoa conhece a Deus, é nascida de Deus quando ela ama. Só que você não pode escolher quem você vai amar. Esse amor é diferente. O amor do homem, você escolhe quem vai amar. O de Deus, não. Imagina se Deus escolhesse. Imagina se Deus separasse, eu vou amar esses aqui. Nós estaríamos aonde, eu e você? Quantas vezes eu e você já entristecemos o coração de Deus? Deus não escolheu, não. Deus amou o mundo. Ele generalizou, ele amou o mundo, diz a palavra. Deus não amou o Brasil, ou a Coreia, ou os Estados Unidos, ou o Japão, ou Israel, não. Ele amou o mundo. Dá uma olhada lá. Porque Deus amou o quê? O mundo. No mundo tem gente que adora a Deus, tem gente que adora Satanás, tem gente que adora o sol, a água, a lua, adora o homem, pois Deus amou todos esses. Tem gente assassina, tem gente criminosa, tem gente que arma ciladas para os outros, mas Deus amou o mundo, Deus amou a todos. Amém? Deus não amou o vizinho da direita e o de outro da esquerda, não, Ele amou o mundo. Por isso, a cura para qualquer nação, a cura para a humanidade tem nome e existe. Chama-se amor de Deus. Amor de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Será que Deus está falando do amor pelo filho, pela mulher, pelo marido? Pelos parentes, pelos amigos? Não. É muito maior do que isso. E olha que é difícil, hein, igreja? É muito difícil, sabia? Sabia que tem muitos de vocês que, mesmo estando na igreja, estão carentes deste amor? Mesmo estando. Achei que eu estava ali na praça. Eu queria que trabalhasse aqui na frente do povo, por favor. Por favor. Então, a sua cura está exatamente neste amor. Não tem droga, não tem demônio, nenhum mal na face da terra resiste ao amor de Deus. Nenhum. Que não tem nada a ver com palavras hipócritas. Não. Amor é atitude. Falar que ama é fácil. Fingir que ama também é fácil. Quando uma pessoa ama, ela sacrifica a vida dela pelos outros. Ela sofre pelos outros. Sofre até por alguém que ela não conhece. E ela perdoa, por mais que ela seja ofendida e machucada,
ela consegue perdoar. Ela consegue perdoar. Então, não adianta você dizer que tem o amor de Deus na sua vida. Não. As suas atitudes, tá? Seus gestos, a maneira como você vive é que vai dizer isso. Se você se apega a este mundo e as coisas deste mundo, o amor de Deus está ausente. Então, uma pessoa só é nascida de Deus quando ela ama. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Não tem, isso não é opcional, né? Não. Não tem alternativa A, B ou C. A religião tal, não. Diz isso para alguém aqui no centro da cidade, numa loja. Eu fui andando no meio da rua, tinha um moço vendendo aquele churrasquinho lá na brasa, aquele churrasquinho, espetinho. Como estava na hora do almoço, eu parei e tinha um de coraçãozinho. Eu falei, me dá um churrasquinho desse. Aí veio um monte de gente correndo. Veio uma senhora e falou, meu Deus, apóstolo, me dá uma toalhinha, apóstolo. Eu abri minha mala, tirei a toalhinha. O moço lá olhou, tirei uma, levei para ele. Ele falou, não, eu não quero isso não. O do churrasquinho. Falou na minha cara, eu não quero. Eu já vi, eu até tinha entregado já para ele segurou para ele, me deu, falou, não quero não. Deve ter queimado a mão, alguma coisa, né? Mas ele não quis. Aí a mulher que correu, tinha que ter um monte de bênção na vida dela, balançou a cabeça, falou, meu Deus, ele não sabe o que ele está perdendo. E outras pessoas vieram. Eu já gosto de andar assim, de conviver para ver como estão as pessoas. E às vezes eu fico triste com determinadas coisas, porque eu percebo que, por mais que a gente semeie a palavra, tem terrenos que ainda não foram atingidos. Ou se foram, as aves já comeram as sementes. Então, veio um outro rapaz e olhou e falou, eu quero uma bênção. E assim no meio da rua, fica quietinho aí, ó. Eu observo que o amor de Deus não está nas pessoas, na maioria. Por isso as guerras, as desavenças, as ciladas, a corrupção, todo tipo de imundícia, os crimes, porque é exatamente a falta do amor de Deus. E às vezes pessoas investidas de autoridade, por falta do amor de Deus, tomam atitudes que destroem a vida de muita gente. Então, veja lá, coloca lá, por favor, filha. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. A Bíblia enfatiza muito o unigênito, para que a gente possa entender o tamanho deste amor, a grandeza dele. O médico perguntou para a mãe, você só tem esse filho? Quem ouviu ela falar isso? Se ela tivesse 2 ou 3 ou 17 como o moço lá, é 15? Ué, eu já arrumei mais 2 para ele? Então deve ser gêmeo outro. Deve ser. Então,
E ele é novo, hein? Aí lá. Se ela tivesse vários filhos, o doutor ia falar, mãe, cuida dos outros, porque esse já era. Deus só tinha um. Um único. Por isso a Bíblia enfatiza sempre o unigênito. Porque Ele está dizendo para nós o quanto valemos para Ele, o quanto somos importantes, o quanto Ele nos ama. Se o diabo conseguir provar para você que Deus não te ama, e ele prova para muita gente, quando alguém se mata, se suicida, ou mata alguém, ou vive no crime, quando alguém se entrega à perdição, é porque o diabo convenceu a pessoa de que ela não é amada por Deus. A minha missão não é dar show para você, divertir você, não. Às vezes até você se diverte um pouco, né? Com o meu jeito assim da roça, Mazarope, né? Mas, não, se diverte porque algumas palavras, algumas coisas. Só que eu não estou aqui para isso, não. O meu trabalho é convencer você que Deus te ama de verdade. Esse é o meu trabalho. É convencer as pessoas. O pai falou ali, ó, eu liguei a televisão, eu estava desistindo, o senhor falou, não desista não, meu filho. Esse é o meu trabalho. É claro que todo mundo quer ter sucesso no seu trabalho. Se eu disser que eu não tenho sucesso no meu trabalho, é mentira, porque é só ver o resultado aí. Ó. Quantas pessoas se inclinam para me ouvir. Só que eu gostaria de ter muito mais sucesso, porque quando eu vejo uma pessoa gemendo, perdida, dá a impressão de que eu não estou sendo ouvido. Esses dias eu parei, desci do carro no meio da rua. Tinha um casal de segurança comigo com a bispa, eles não entenderam nada. Me deu um negócio assim, eu vi um moço sentado lá no chão chorando, e eu desci. Mas valeu a pena, porque eu ouvi depois a segurança trouxe para mim uma notícia de que ele está lendo o livro de Mateus, né, o rapaz? Então, e ele me conheceu. Às vezes eu sou ofendido quando ofereço ajuda. Às vezes eu ofereço ajuda e sou ofendido, mas eu estou acostumado. Tem gente que diz assim, mas eu não pedi a sua ajuda, quem disse que eu quero te ouvir? Fala na minha cara. Sai daqui. Eu tenho que sair, que é um direito da pessoa. Já teve casos de eu oferecer ajuda e levar uma facãozada. Aliás, eu ofereci um abraço. Um abraço. Isso eu nunca pensei, não, que eu fosse sofrer uma tentativa, né, de homicídio, dando um abraço. Eu já sofri vários atentados, mas num abraço, e ele pediu o abraço. Ele pediu o abraço. E eu fiquei tão orgulhoso dele pedir o abraço, e naquele dia eu não estava abraçando ninguém, por causa do tempo. E eu fiquei, quando ele olhou assim, eu falei, esse moço está triste, ele falou, me dá um abraço. Mas eu digo a você que alguma coisa extraordinária Deus fez naquilo ali. Alguma coisa. Porque esses dias eu ouvi uma família do Uruguai. Eu e a bispa conhecemos um pessoal do Uruguai. Na verdade, ela estava também lá na casa, em Torres. Eu falei com eles. Primeiro ele falou com um pastor. Ele falou, aquele ali é o apóstolo, né? O uruguaio, a família do Uruguai. Ele falou, sim. Eu nunca me interessei em assistir e ouvir as palavras dele, mas depois daquilo que aconteceu com ele, eu e minha família, lá no Uruguai, todo dia assistimos ele.
Depois daquilo ali. Quanta gente está me assistindo depois daquilo ali, não é verdade? É. Então Deus, ele tocou a gente com o gesto de amor. Ele deu o único filho, o que tinha de mais precioso, de mais importante, para dizer que eu e você valemos muito para ele. Ah, mas eu não tenho nada, apóstolo. Ontem eu não sei se foi ontem, um dia desse, eu estava pregando na televisão, e eu li uma palavra que a mulher estava desesperada, e o Eliseu perguntou para ela assim, profeta, o que você tem? Ela falou, a tua serva não tem nada. Deus não é como os homens. Poucas pessoas no mundo se interessariam por alguém que não tem nada. É. Pouca gente, né? Mas Deus, Ele olha para mim e para você, o que nós temos para dar para Ele? Qualquer coisa que eu e você possamos oferecer já veio dele. Você sabia? Impressionante, né? Quando Deus pede algo a gente, eu até falei isso aqui, eu lembro que minhas meninas eram pequenininhas, sentadas assim, às vezes a gente estava ouvindo o nosso líder, na época, ele pregando e ele pedia uma oferta, aí eu dava a oferta para uma e para a outra, eu falava, dá lá para Jesus. E eu ficava de olho para ver se elas davam, entendeu? Eu ensinava, se vocês derem, Deus vai dar muito mais. Aí eu dava, e elas eram bem pequenininhas, né? Uma ou outra chegava, pai, eu já dei lá, Deus vai me dar mais, não vai? Então, eu dava a oferta para elas darem. E naquilo ali, eu comecei a analisar e entendi o seguinte, que tudo que eu já dei para Deus, foi Ele que me entregou. Ele deu para mim, toma meu filho, para você poder me dar. Já veio dele. Deus quer ter uma relação de pai e filho conosco. Então, qualquer coisa que Ele pede de mim e de você, Ele dá para a gente poder dar a Ele de novo. Deus quer criar um laço, uma aliança, uma amizade, você entende isso? O dia que você tiver essa visão, você vai prosperar tanto na sua vida. Tanto. Então, Deus, Ele enfatiza sempre isso. Que o filho que Ele deu por nós era o único, era o unigênito. Isso quer dizer o seguinte, Valdemiro, olha quem eu dei por você, meu filho único. Traduzindo, você vale muito para mim. Você vale muito. O diabo, ele quer convencer as pessoas de que as pessoas não têm valor. Para Deus, você tem muito valor. Mas muito valor. Mesmo não tendo nada para dar. Sabe por quê? Eliseu falou para aquela mulher assim, o que você tem? Ela falou, eu não tenho nada. E o amor de Deus manifestou na vida dela. E quantos outros? E eu? E nós? Eu nunca tive nada. A minha primeira cama foi uma cama de molas. Não sei se você conhece, já viu. Uma caminha de mola. Como não tinha espaço, então eu tinha que fechar. Ela fechava, ela dobrava.
E o colchão não era colchão, era uma esteira de taboa em cima. Você quer ver como é que é isso? Arruma uma cama de mola, põe uma esteira de taboa e deita em cima. Não é só o barulho, não. Como a esteira é fininha, a marca das molas estão nas suas costas no dia seguinte, no seu corpo. Então, por que Deus se interessou por mim? Foi por amor. Por amor. E se eu tivesse alguma coisa, de quem teria vindo isso? Você não tem nada que Deus não tenha. Deus tem tudo e pode ter o que Ele quer. O que Ele quiser. E por que você está aqui? Porque Ele te trouxe aqui, porque você é importante para Ele. Então, você que me ouve em algum lugar, no presídio, para a sociedade a sua vida acabou. Mas para Deus você continua tendo valor. Mas você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Deus deu o Filho unigênito, diz ali, ó. Para vivermos, quer dizer, não tem outro meio de vida, sabe? Profissionalmente falando, cada um tem um meio de vida, né? Cada um tem um meio de vida. Hoje eu falei com gente aqui da agricultura, você viu? Qual é o meio de vida dessa pessoa? É a agricultura, é plantar café, feijão, arroz, milho, né? Tem gente que é médico. Qual é o meio de vida do médico? É cuidar das pessoas, é curar as pessoas, né? Agora, alguém precisa ter um meio de vida, você entende? Só que dizer que o meio de vida é agricultura, o meio de vida é pecuário, o meio de vida é construção civil, meio de vida é informático, meio de vida é comunicação. Não, isso aí é força de expressão. Porque meio de vida mesmo chama-se Jesus Cristo. Está ali, ó. Isso é força de expressão, isso traduzindo, quer dizer, de onde você tira o seu sustento, o seu alimento, o seu ganha-pão. Mas viver mesmo, porque por mais que a pessoa seja profissional, um bom profissional, isso não garante a integridade dela. Um dia desses, morreu um homem novo assim, da minha idade. Eu não estou muito velho, não estou, para morrer. Você acha que eu já era para ter morrido? Não? Aí eu fiquei mais aliviado. O sujeito tinha a minha idade, mais ou menos, acho que um pouco menos. E ele ganhava por dia milhões de dólares. Não é verdade? Qualquer programa, qualquer aplicativo, qualquer, né? O sujeito ganhava milhões. Esse era o meio de vida dele. Quem não queria ter um meio de vida desse, uma profissão dessas? Não é verdade? Sabe de quem eu estou falando, não sabe? Foi acometido de um câncer, foi secando. Você já viu as últimas palavras dele? Ele falou assim, eu descobri, ele falou, eu botei na minha casa uma cama confortável e caríssima. Mas eu descobri mesmo que a cama mais cara que eu usei foi a cama do hospital, ele falou.
Steve Jobs, é isso? Então, olha o meio de vida dele, parece que estava sobrando, morreu novo. Porque meio de vida mesmo está ali. Deus botou o homem na terra, o homem se perdeu, ele abriu mão do único filho dele, para que eu e você vivêssemos por meio dele. Não são os da igreja mundial, não, é a humanidade. É árabe, é americano, é japonês, é coreano, é brasileiro, é chinês, é africano. A humanidade só tem um caminho para viver, e viver com qualidade. É por meio de Jesus Cristo. Não adianta. Tem gente que acha que... Aliás, eu e a bispa fomos sequestrados já. Você sabia disso? E os sequestradores falavam para nós assim, eu comecei a pregar para eles. A palavra de Deus é muito forte, ela viu que eles se perturbaram. Eu peguei a Bíblia, comecei a ler e pregar para eles, eles se perturbaram tanto que um falou assim, esse é o meu meio de vida, é minha profissão, né? Um dos bandidos falou assim, essa é a nossa profissão, nosso meio de vida, falou. Falei, puxa, em uma semana morreram, num confronto com a polícia. Então, a humanidade tem que entender que por mais recursos que você possa ter, tá? Por mais investido de autoridade, ou de inteligência, ou de sabedoria, o único meio de vida para o homem é Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. É o único. Você não vai encontrar lugar. Você pode ganhar fortuna, não adianta. Você vai morrer e sua fortuna não vai te ajudar. E depois? Esse é o único meio de vida, porque quem se batiza no amor de Cristo não morre. Não morre. Como não morre? Não. Não morre. Não morre. Porque a eternidade é colocada no coração do homem. Vai chegar um dia que você não vai me ver mais aqui na terra. Mas eu não vou estar morto. Porque Jesus é o meu meio de vida. Eu vivo por meio dele. Vai chegar uma hora que os seus entes queridos não vão te ver mais aqui na terra. Mas você não vai estar morto. Não. Quem está no amor de Cristo não morre, não. Pelo contrário. Aqui é só um estágio. Aqui é muito rápido, 50, 100, 86, 90. Não, isso é pouco. Deus é tão maravilhoso, Ele investiu tanto na gente. O investimento que Deus fez em nós foi para que não morrêssemos, vivêssemos eternamente, por intermédio dEle. Não fica preocupado com a sua vida aqui na terra, não, isso aqui passa rápido demais. Você foi feito para nunca mais acabar. Eu não estou falando da matéria, da carne. Isso não vale nada. Isso só vale para sentir dor. Hein? Ué. Cansar. Mas o que me ouve agora, e o que me vê, e o que sente as palavras, o que sente o Deus vivo, é a essência que Ele colocou em você. Saúde dentro dele. O seu espírito. O corpo é aquilo lá, ó.
O espírito sai e fica lá gelado, né? Essa viver por meio dele é impressionante. A linguagem é simples, né? Tem gente que fala, mas a Bíblia é tão difícil. Não é nada. É só você trazer para o dia a dia. E a linguagem rural, então, é mais fácil entender a Bíblia. Quem é rural que nem eu, entende mais fácil, sabia? Eu cansei de ouvir meu pai falar. Pessoal, compadre, o seu meio de vida mudou? Não, rapaz, eu continuo vivendo aquilo lá mesmo. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é meu meio de vida, quer dizer que sem Ele eu não vou viver, eu não vou ter qualidade, eu não vou ter perspectiva, esperança. Não, eu não vou ter paz, prosperidade, eu não vou ter esperança do porvir. Não. Então não abra mão disso. Continua, por favor, filho. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É que Deus estava zangado, né? Imagina Deus zangado. Essa propiciação aí, na verdade, Ele deu o Filho dele para acalmar o coração dele. Ele entregou o Filho dele à morte no nosso lugar, porque Ele sentiu o desejo de extinguir, de acabar com a humanidade. Quando a Bíblia diz que Ele sente indignação todos os dias, imagina Deus olhando e vendo as pessoas agindo desse jeito, umas destruindo a vida das outras, armando ciladas. O homem, ele é inteligente, sabe? Ele raciocina, mas ele faz coisas que parecem... Quer dizer, nem um animal irracional faz o que o homem faz. Não faz. Tem umas coisas que eu tenho uns cachorrinhos, né? Eu dei uma dura numa cadelinha, e ela baixou a cabecinha. O nome dela é Nininha. A bispo, lembra, né? E ela era meio rebelde aquela, né? E ela é a única vira-lata dos meus cachorrinhos, né? Todos são de raça, ela é a única vira-lata. Eu dei uma dura nela. E ela saiu triste, sentou lá. Aí eu fiquei ali na mesa. E tinha uma cadeira assim, eu estava numa cadeira, tinha uma outra vazia. E eu fiquei observando ela levantava, andava uns 2 metros e deitava de novo. Vinha na minha direção. Depois mais 2 metros e vinha de novo. Daqui a pouco ela estava deitada debaixo daquela cadeira, e eu olhando. Depois ela saiu, deitou demais da minha cadeira. Daqui a pouco ela sai da cadeira e me faz um carinho. Aí eu falei, puxa, como eu sou mau. Claro que eu não bati nela, vou bater animal. Eu dei uma dura. Não faça isso. Mas aí, eu fiquei pensando em pessoas que eu chamei atenção e que não falaram mais comigo. Deus é maravilhoso, porque Ele não está no nosso nível, sabe? Ele é Deus, né? Ele não precisa de mim para nada, 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 nada. Aquela mulher falou, Jesus precisa do Senhor, precisa nada. Como é que Jesus precisa de mim se Ele me pegou lá na sarjeta? Eu era um bicho. Deus não precisa de mim para nada. Quando Ele chegou para mim, o que você tem, Valdemiro? Eu falei, eu não tenho nada. E aí Ele pegou e foi trabalhando. Martelinho, ó.
Martelinho de ouro. Foi trabalhando, ó. Tá certo que de vez em quando aparece meio amassado ainda, entendeu? Mas aí é porque o orelhinho aqui é complicado, né? Mas o que eu e você oferecemos para Deus? Nada. A palavra é essa, eu não tenho nada. Mas aí, Ele investiu em nós, igreja. Ele investiu muito e continua investindo. Qualquer ser teria desistido do homem, menos Deus. Do jeito que o homem está, do jeito que o ser humano está, e está cada vez pior, você sabe disso. Só Deus mesmo para tolerar. Só Deus. E aí ele diz assim, continua, por favor, filho. Amados, não, vou te falar da propiciação pelos nossos pecados. É um gesto, tá? É um ato que é feito para aplacar a ira de Deus, para acalmar o coração de Deus. Deus está virado. Deus está virado e falou, vou acabar com o homem. E não tinha nenhuma saída, nada, nenhum gesto, nenhum ato que pudesse aplacar a ira dele, a não ser o filho dele morrendo pelos homens. A única saída, a única maneira de acalmar o coração de Deus em relação aos homens, à humanidade, era o filho dele morrendo, não tinha outro. Porque é o que ele tinha de mais precioso. Deus ia fazer um mal, ele ia fazer um mal tremendo à humanidade, ele ia acabar com a humanidade, porque ele estava irado demais com a humanidade. E ele viu essa saída. Se eu der o meu filho por eles, toda vez que eu quiser acabar com eles, eu vou lembrar que o meu filho pagou o preço por eles. Você entende o que eu estou falando? Gente, é maravilhoso Deus. Está em Romanos, capítulo 8. Que diz assim, semelhantemente também o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Esse semelhantemente, quer dizer, esse também o Espírito semelhantemente, também porque ele está sugerindo o quê? Já tem alguém intercedendo, que é o Filho. Quem é que controla esses dois? Quem está acima desses dois, do Filho e do Espírito? O Deus. Você? Por isso que eu estou. Deus está acima. É como se, para simplificar, é como se eu tivesse uma demanda com você na justiça e eu nomeasse um advogado para te defender. O melhor advogado meu. Eu pego o meu melhor advogado, eu tenho uma demanda com você, e eu ponho o meu advogado para defender você contra mim. Foi isso que Deus fez. Deus estava decidido a acabar conosco. Ele pegou o Filho dele e também o Espírito Santo e falou, filho, ou filhos, defende o Valdemiro contra mim. Quem entende o que eu estou falando? Existe isso aí, né? Quando o Estado te prende e fala, você tem direito a um advogado, se você não puder pagar um, o Estado vai nomear um, não é isso? Mas funciona. Se o Estado não... o Estado vai nomear um. Complicado, hein? Complicado. Cheio de advogado do Estado, defendendo você contra o Estado. Né? Mas Deus não. Isso aí eles tiraram da Bíblia, sabia, né? Tiraram da Bíblia. Porque Deus, ele é o chefe maior do Estado. Deus nomeou um advogado para defender você diante dele, para me defender diante dele. E olha quem que ele nomeou. Aliás, a Bíblia diz que ele é advogado. Um pouco antes, aí no capítulo 2,
Deus recomenda que a gente não peque, mas se caso pecar, temos o quê? Temos o quê? Um advogado junto. Qual o nome dele? Espera aí, não fala tudo. Jesus Cristo o quê? Que coisa linda, né? Olha só o que a Bíblia diz. Recomenda-se que não peque, não erre, mas se errar, temos alguém que o Pai nomeou para defender-nos junto a Ele. O pai fala, eu vou acabar com esse aí. Aí o filho entra, peraí, pai. Deixa eu abrir a Constituição aqui para o senhor. O senhor lembra disso aqui, ó? Eu passei por isso, por aquilo, aquilo outro. É verdade, filho, pode perdoar. Você entende? Então, Deus é tão maravilhoso que botou alguém para nos defender diante dele, igreja. Olha lá. Por isso, Deus é o que mesmo? Amor. Continua lá, por favor. Propiciação. Jesus foi o cordeiro do sacrifício, o preço do resgate. Por causa do sofrimento, da morte, da paixão de Cristo, é que o Pai nos perdoa. É que o coração dele acalmou quando viu o filho daquele jeito, passando o que eu e você tínhamos que passar. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. A gente só quer amar quem nos ama. Não é verdade? É fácil amar quem te ama, né? É fácil. A gente só quer amar quem nos ama. Uma repórter perguntou para mim, por que o senhor perdoou o moço lá, o que tentou te matar? Eu falei, porque eu amo ele. Mas o senhor não conhece ele? Eu amo as pessoas. Porque eu poderia ter saído calado e deixar as pessoas lincharem ele. Não é verdade? É claro que eu queria estancar o meu sangue, mas em primeiro lugar eu pensei nele. Só que isso não é... Eu não faço isso para receber votos de vocês. Isso aí está na vida de quem conhece a Deus e é nascido de Deus. Isso aí é natural na vida das pessoas que amam a Deus. Não tem jeito de você amar a Deus e odiar as pessoas, não. Se você fala que... Aliás, está escrito aí na frente aí. Né? Está escrito. Vamos continuar lá. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quem é que quer que Deus permaneça em você? Qual é a receita? Amar as pessoas. Sabia que teve crente de outras denominações que eu fui falar com eles, viraram o rosto e cuspiram no chão? Lá em Sorocaba, a bispa lembra disso aí. Eu fui falar com o moço, né? Eu sou de outra igreja, cuspiu assim. Eu fiquei arrepiado. Mas ele está dizendo. Isso é ignorância. Imagina, é crente aonde? Isso não existe, gente. No reino de Deus não entra placa, não entra nome de igreja, não. No reino de Deus só entra quem ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo.
Somente. Esquece esse negócio de religião. Isso é besteira. Continua, filho, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece. Como é que eu faço para Deus permanecer em mim, igreja? Eu tenho que amar vocês? Mas vocês é fácil de amar, ué. Eu vejo essas carinhas aqui direto, ó. Você é fácil de amar. Tem que ver que eu vi amar. Você é fácil de amar, ué. É ou não é? A gente vive para vocês, eu e a bispa, a família, os bispos. É fácil amar vocês. Também não é difícil vocês me amarem. Mesmo eu sendo enjoado assim, é fácil. Agora, quero ver você amar aquele vizinho lá que joga as coisas em cima da sua cara, que xinga você, chama você de crente perturbado, de... Chama... Não, porque quando querem brigar com a gente, a primeira coisa que eles lembram é que a gente é crente. Esse crente perturbado, que não sei o quê. Eu já fui chamado até de crente macumbeiro. É complicado esse negócio. Não, quando o sujeito diz, é o inimigo que é cutucando, né? Ali é que você tem que amar. Mas não é fácil não, né, igreja? Hein? Puxa, quando alguém faz algum mal, né, pra gente. Hein? Mas o Espírito Santo, sabe que a carne diz assim, né? Não, olha lá, vai se dar mal. Aí o Espírito Santo começa a te incomodar, e você fala, meu Deus, eu desejei o mal, o Senhor me perdoa, e ora para a pessoa. Não é verdade? Mas na hora da ira, igreja, hein? Pelo menos um dedinho você torce para, né? Hein? Na hora da raiva você fala assim, hein? Não. Gente, a gente tem que perdoar, porque só que o Espírito Santo trabalha no coração da gente, depois, quando a gente está orando, a gente põe a pessoa na oração. Não é verdade? Continuando, diz assim, ó. Nisto, conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Olha que coisa bonita. Do próprio Espírito dele nos deu. Ó. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Amém? Então, eu e você só teremos um encontro com ele na glória se permanecermos neste amor. Se vivermos o amor de Deus. Você não depende de mim, não. A sua oração, ela chega nele se ele detectar no seu coração o amor. Oração forte. Lembra que eu falei? Eu, quando era mais menino, quando eu digo mais menino, que eu quero ser menino, tá vendo? Quando eu era menino, eu ouvia muito dizer, fulano tem uma oração forte. Odemir, aquele pastor lá tem uma oração forte. Aí eu ficava matutando, sabe? Aí eu lendo a Bíblia, eu vi um sujeito orando, mas ele não era nada não, ele era uma orelhinha. Aí tinha um outro assim mais instruído, sabe?
fiel, politicamente correta, e orou. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os outros, eu sou diferente. Dou meu dízimo, jejuo 2 vezes por semana, tenho o dom de arrebentar. Aí o orelhinha orou assim, ó. Sabe o que é publicano, né? Os que cobravam impostos e arbitravam, não era regulado como hoje. Hoje é regulado e dá uma dor de cabeça danada, né? Antigamente, os que cobravam impostos olhavam para a cara do sujeito assim, você vai pagar tanto e pronto. Então, era odiado esse povo. E ele então orou assim, ele nem olhou para o céu, ele estava com vergonha. Ser propício a mim, pecador. Olha lá. Aí Jesus falou assim, foi Jesus que falou, digo-vos que este desceu o quê? Justificado para a sua casa. Ele era odiado pela sociedade, pecador mesmo. Como o Zaqueu era publicano. O Mateus, que virou discípulo, o Zaqueu. Esse publicano aí orou com vergonha, ele orou com vergonha. Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Se eu e você ouvíssemos as orações deles, diríamos o seguinte, aquele primeiro fez uma oração forte. Não é verdade? Ó Deus, eu sou diferente, ó Pai. Chega a balançar, hein? Aí o outro orelhinha, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus ouviu. Esse negócio de oração forte. O pior que tem bispo e pastor, eu já expliquei para ele, até na mundial mesmo. Não, que a minha oração, eu vou, sexta-feira, 13, a meio-dia, eu vou fazer uma oração forte. Sabe qual é a oração forte? Eu digo a você quem é que tem oração forte. Quem ama Deus. Quem ama Deus? Que tem de gente que ora por mim. Tem uma senhorinha que falou assim aqui no testemunho uma vez. Acho que até uns 80 e poucos anos. Meu filho, quando você está com esses mortos assim no altar, eu oro tanto para você não passar vergonha. Quem lembra disso aí? Eu falei isso. Não, vai escutando. E tem dia que igual lá no Espírito Santo, né? A mulher estava morta lá e também no Paraná. E eu saí valente da reunião, assim, puxa, como eu tenho fé. Nada, a senhorinha veinha que estava orando para ele não passar vergonha, a mulher citou. Rapaz, tem coisa que acontece na vida, a gente nem sabe de onde está vindo, sabe que vem de Deus, mas... Uma senhorinha lá de quase 90 anos, de joelho, pai, levanta aquele morto lá, não deixa o Valdemir passar vergonha. Aí o morto levanta e fala... O morto levanta, eu fico valente. E a fé mesmo que balançou aquilo ali, está lá no meio do nada, sabia? Rapaz, é muito forte, hein? É melhor, eu descobri isso, que é melhor fazer ao vivo. Porque ao vivo tem um monte de gente intercedendo, está vendo lá, entendeu? Não é verdade? Se você não tiver fé, que tem dia que a fé não tá lá essas coisas não, entendeu? Mas eu gostei do que ela falou, que legal, hein? O dia que eu levei essa faca Gonzaga, teve gente que orou por mim, meu Deus, quase que eu flutuei. Eu só voltei a voar naquele dia, tanta oração. Quem orou por mim? Continua orando, igreja. Você parou por quê? Meu pai. Então, igreja, vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pela nação, vamos orar pelo mundo. Vamos orar pelas pessoas, igreja. Mas não fique escolhendo, não, Senhor, aquele o Senhor salva, aquele lá o Senhor mata. Não, peraí, ó. Hein? Senhor, ajuda aquele lá o Senhor afunda. Não. Que oração é essa? Tá doida? Macumbeira é que faz isso, né?
ajuda aquele, derruba o outro. Não. A oração de alguém que ama é muito forte. A oração de alguém que ama a Deus é muito forte. Deus se deleita com a sua oração. A sua oração, ela sobe para Deus como um aroma suave. Sabe? Sabe como é que era feita a oração no passado? Sacrificava os animais, como Abel fez, por exemplo, e Deus aspirava aquele cheiro da gordura. A oração do povo de Deus sobe para Deus como a gordura do carneiro. Então Deus, ele recebe a oração. Quanto mais você ama a Deus ou amar a Deus, mais forte será a sua oração. Não se iluda com esse negócio de oração forte, gritar. Não, isso é besteira. Besteira. Eu, quando era ignorante nesse sentido, uma vez eu vi um bispo orando no Rio de Janeiro, eu tinha 17 anos de idade. Maracanãzinho, eu vi um bispo orando, acho que ele até já faleceu, né? Eu falei, meu Deus do céu, um dia eu vou orar forte assim. E quando eu ia orar, eu gritava. Eu ia para o monte, igreja, sozinho, quem via parecia que eu estava louco. Oh, Deus! Aí eu falava, meu Deus, minha oração hoje foi forte. Tem nada a ver, igreja. Nada a ver. Você acha que Jonas fala que gritou, mas alguém consegue gritar dentro de um peixe? Não. Você conhece a moça aí? Ah, não é ela não. Você me mostrou Você me deu uma foto. Ela não veio não, né? Ah, é? Não, achei que era ela, desculpa. Ele contou um testemunho para mim, não foi? Então, igreja, a oração, ela pode muito mesmo, está escrito. Mas é a oração daqueles que amam a Deus, sabe? Daqueles que amam. Eu sei que muitos de vocês já pensaram assim, poxa, eu queria ter uma oração forte, igual a do apóstolo. Quem já pensou assim? Quem já falou isso? Aí. Se você amar a Deus do tanto que eu amo, vai ser a mesma coisa a sua oração. Mesma coisa. Quanto mais você amar a Deus, mais forte será a sua oração. Deixa eu orar por vocês agora.